essa questão da possível, né, contratação de atacantes do Flamengo. Bem, conversei com uma fonte ligada à diretoria que avisou o seguinte: cara, não caia nessas histórias, nessas criações de notícias, né? Não há nada de novo. Nesse momento o Flamengo não está avaliando nenhum atacante fora do perfil que o Felipe Luiz e a comissão técnica querem, tá? O nome do Richarlison, por exemplo, que a gente já falou ontem, que a diretoria deu uma recuada e que provavelmente não vai contratar, até pela rejeição que ele tem com os torcedores do Flamengo. Então o Flamengo está buscando jogadores que estão nesse perfil. Então um nome, por exemplo, que essa fonte ligada à diretoria me falou, que caso queira vir para o Brasil, caso a equipe do West Ham seja rebaixado, que pode voltar à pauta, é o Tati Castellanos, tá? O Tati Castellanos pode voltar à pauta caso o West Ham seja rebaixado, mas também nesse momento não tem nada. E aí, o Caio Jorge é uma possibilidade talvez lá para o final do ano, gente. Então, toda essa situação de mercado da bola, nomes que estão surgindo, né, e até com certa responsabilidade, eu não vou ficar aqui trazendo um monte de nomes que a gente sabe que não vão acontecer. Então, até para não ficar valorizando o jogador que, inclusive, já falou que não gosta do Flamengo, né? Tem muito jogador aí que está sendo cogitado que não gosta do Flamengo, que já falou que não gostaria de jogar no Flamengo, que já fez declaração terrível sobre o Flamengo. Então, gente, olha só, esquece, tá? E aí eu perguntei, mas vem cá, então o Flamengo não vai contratar um atacante agora, talvez só no meio do ano, talvez só no final do ano? A resposta foi sim, tá? O Flamengo deve contratar lá para o meio do ano ou para o final do ano, nesse perfil, né, naquele estilo perfil que jogador que faz pressão, que se movimenta muito, um perfil um pouco diferente do Pedro, tá? E aí eu perguntei, não, e questão aí de, por exemplo, agora, como é que a gente fica, né? Porque o Flamengo negociou o Juninho, o Flamengo hoje tá negociando o Alacian, o Flamengo vai ter menos jogadores aí, finalizadores. E aí ele me falou, não, o Felipe já falou, inclusive na coletiva, sobre a utilização do Paquetá como 9. Então, o Paquetá, ele atuou contra o Botafogo no segundo tempo como 9 e ele atuava assim no Lyon, como disse o Felipe Luiz, e não vai ser problema nenhum para o Paquetá também, que já quando ele foi contratado, o Flamengo já sabia, e o próprio Boto falava já sobre isso, de contratar um jogador que jogava em 5 posições. Então o Paquetá, para mim, se encontrou no meio campo, o primeiro tempo dele foi perfeito, ele como segundo volante, mas ele também atua bem como atacante, como 9. Então a gente pode ter aí o Paquetá suprindo essa função, né, nos jogos que eventualmente o Pedro não puder jogar. O Pedro treinou normalmente, o Pedro tem hoje, teve esse último treinamento agora pela manhã, antes de viajar para a Argentina, né, daqui a pouco o Flamengo embarcando para a Argentina, onde o Flamengo vai enfrentar o Lanús pela Recopa Sul-Americana, e o Pedro deve estar confirmado, né, contra a equipe hermana. Então, olha só, a notícia é essa, não há novidade nenhuma com relação a atacante, tá? O José Boto e o Felipe seguem avaliando o mercado, e o Flamengo, nesse momento, vai utilizar a grande contratação que fez, foi o Lucas Paquetá, e aí vai recalculando rota e vai tentar encontrar esse atacante que o Felipe tanto quer. Volto a dizer, o Tati Castellanos, apesar de ter ido para o West Ham, caso o West Ham seja rebaixado, inclusive vou pegar aqui a atualização, olha só, pegar o posicionamento atualizado do West Ham para passar para vocês, tá? O West Ham estava muito mal, né? Mesmo com as vitórias que teve recente, o West Ham Premier League Position, vou botar aqui, ó. Olha só, nesse momento, tá? O West Ham está na zona de rebaixamento, à frente do Burnley e do Wolves. O Wolverhampton praticamente rebaixado, até falei com vocês que o João Gomes, né, ele realmente, o Flamengo tinha ele na lista de jogadores monitorados, mas muito difícil que o Flamengo fizesse uma proposta por ele, até porque sabe que tem clubes pagando muito mais na Europa, de olho também nesse rebaixamento do Wolves. Então, Wolves, Burnley, West Ham e Nottingham Forest, tá? Estão aí com, cara, olha só, já bem dentro da zona de rebaixamento. O Tottenham é o primeiro fora da zona de rebaixamento, só para vocês terem uma noção, tá? Então,
A gente vê os times aí, ó, pegar aqui a classificação completa. Primeiro, então, fora da zona é o Tottenham e, na verdade, são 3 que rebaixam lá, né? São 3 que rebaixam. Então, o West Ham é o primeiro, tá? Pra vocês terem uma noção, o West Ham está com 24 pontos. O Wolverhampton já está rebaixado, com 9. O Burnley com 18. Também acredito que já esteja rebaixado. O West Ham vai brigar com o Nottingham Forest, que está com 27 e já tem um jogo não, está com o mesmo número de jogos. Está todo mundo com o mesmo número de jogos. Então, olha só, o Nottingham Forest tem uma vitória a mais e tem 3 pontos a mais que o West Ham. Então, cara, a situação é essa. O West Ham precisa passar o Nottingham Forest, né? E o Tottenham está ali com 29, 5 pontos a mais que o West Ham. Aí o Leeds já tem 30, né? Já 6 pontos a mais. Cara, vai ser uma luta do West Ham para fugir desse rebaixamento. Caso não consiga fugir, o Flamengo avalia, tá? Ver se porque vocês sabem que cai pela metade o salário dos jogadores quando caem, né, na Premier League. E aí o Flamengo pode tentar uma nova investida no Tati, um empréstimo monetizado, ou até mesmo contratar, já que o West Ham vai precisar, né, reduzir custos, né, cara? Então, o Flamengo aí podendo novamente, né, tentar a contratação do Tati Castellanos, que acabou indo para o West Ham, e o Flamengo contratou o Paquetá do West Ham, né? Coisas que acontecem no futebol. Olha só, trazer aqui para você. Então a gente tem também a Raíza opinando sobre essa questão do Lucas Paquetá jogando de atacante, né? Vocês sabem que eu gosto muito de conversar com ela no programa da Placar, hoje, 13h, Placar aberto, e a gente sempre participa junto, eu e ela, né? A gente fazendo esses comentários. Eu gosto muito dos comentários dela, gosto de dar a minha opinião em cima dos comentários dela, porque é uma profissional que eu adoro, gente boa demais também, que entende demais de futebol. Ela falou o seguinte, ela discordou dessa improvisação, argumentando que isso limita o futebol do jogador, embora o considere uma opção melhor, tá, de pivô do que o Bruno Henrique. Então a Raíza Simplício, ela entende que essa improvisação do Paquetá não é uma boa, tá, porque limita, tá, o futebol do jogador, mas ela ainda acha melhor o Paquetá jogando improvisado do que o Bruno Henrique. E aí, o que vocês acham? Eu concordo com ela. O Bruno Henrique tem que jogar na esquerda. Eu vi o Gabriel Orfa ontem lá numa participação no Coluna falando que tem que botar agora contra o Madureira nos 2 jogos, né, 180 minutos, colocar o Samuel Lino para ele pegar ritmo, para ele dar certo. Aí ok, mas jogo agora na Recopa tem que ir de Cebolinha. E se não pode Cebolinha, vai com o Bruno Henrique na esquerda. Não é de ser o Bruno Henrique de atacante. É o Bruno Henrique na esquerda. E o Samuel Lino aproveita os jogos contra o Madureira para ver se ele engrena, tá? Essa é a minha opinião, beleza? E aí ela também falou aqui sobre a questão do Gonzalo Plata, que foi alvo de críticas por ter marcado apenas 5 gols em 63 jogos em 2025, número inferior ao zagueiro Léo Pereira, né? 6 gols no mesmo período. Ela defende que, apesar da entrega defensiva, o nível ofensivo de Plata é insuficiente para o investimento do clube. Concordo com ela e digo mais, Luiz Araújo tem números muito melhores sem participar de todas as partidas, né? Luiz Araújo não tem ali o carinho do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz não faz um carinho no Luiz Araújo. É muito raro o Luiz Araújo começar jogando, tem entrado pouco nos jogos, né? E foi ter lesão agora, mas tem entrado pouco nos jogos, está muito desanimado no Flamengo, mas quando entra ele mostra serviço. E aí que eu falo para vocês, o Plata ainda merece estar na frente do Luiz Araújo? Nunca. O Luiz Araújo tem números muito melhores. Não dá para entender essa escolha do Felipe Luiz. E vou falar para vocês, enquanto o Felipe Luiz insistir no Plata e no Samuel Lino, eu vou continuar criticando. E a Raíza também tem criticado muito isso, tá? Vocês que a imprensa mineira afirma, né, vi algumas matérias, que o Luiz Araújo aceitaria a proposta. A gente pode falar que aceitou porque o negócio não foi fechado, mas aceitaria a proposta financeira proposta pelo Atlético Mineiro, né, que ele aceitaria os valores e tudo mais, e que o Flamengo, se quisesse vender, o negócio estaria feito, estaria fechado. Mas o BAP, né, bateu o pé
que não vai vender o Luiz Araújo. Tá? A ordem do presidente BAP, segundo a Raíza Simplício, é não negociar Luiz Araújo, especialmente com rivais diretos no futebol brasileiro. Tá? O Atlético ofereceu 7 milhões de euros, segundo a jornalista, 5 fixos e 2 em bônus, mas o Flamengo recusou prontamente. O Atlético, ela insiste aí também, além da imprensa mineira que também trouxe isso, que não desiste do Luiz Araújo. O staff do jogador sinalizou que ele gostaria de ter mais protagonismo, o que atraiu o interesse mineiro, e o jogador já teria aceitado os termos também da proposta do Atlético Mineiro, mas o BAP vetou, tá certo? Falar aqui agora dessa preparação do Flamengo para enfrentar o Lanús pela Recopa Sul-Americana, do Everton Cebolinha, né? O jogador já teria aceito aí já inclusive os termos para renovação de contrato por mais 2 anos, estendendo o vínculo aí até o final de 2028, tá? Então, informação aí que a gente recebeu aqui, eu deixei separado para falar com vocês, que a nossa fonte ligada à diretoria trouxe que o Everton Cebolinha já aceitou, né? A gente não pode cravar que já está renovado até assinar, mas que ele já aceitou os termos para a renovação do Flamengo, do contrato, né? O Ângelo Furtado tinha trazido essa informação também que ele aceitaria, estendendo seu vínculo até o final de 2028. Essa informação nova, tá? O contrato dele termina agora em 26 e ele vai ficar mais 2 anos aí, pelo menos, no Flamengo. O novo contrato aí terá valorização salarial para um dos salários top do Flamengo, tá? Vai receber um salário alto no Flamengo, e atualmente visto por Felipe Luiz como titular absoluto da ponta esquerda, estando à frente de Bruno Henrique e Samuel Lino. Mas não é isso que a gente vê em campo, né? Essa fonte ligada à diretoria falou isso, não, na cabeça do Felipe Luiz ele está na frente. Na cabeça do Felipe Luiz ele é a primeira opção. Eu não vejo isso. A gente quer ver isso, mas a gente não vê isso, tá? Então,